diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. 7h32 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, e hoje no programa temos o prazer, sempre a honra de poder receber o bispo Dom Fernando Areias Rifan, que é da Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney, e vem para falar aqui uma pauta recheada de assuntos importantíssimos, e a gente agradece já a você que está nos acompanhando aí pela live, né, pelo streaming de vídeo, pelo Face ou pelo 98,3 do rádio. Agradecemos a sua audiência e agradeço ao senhor também, Dom Fernando Rifan, pela presença, pelo carinho, paciência conosco. Desejo um bom dia para o senhor e seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Folha no Ar, primeira edição. Logo a seguir aí o Aloysio já, né, starta essa pauta aqui com o senhor. Bom dia, bispo. Então, bom dia, Cláudio, bom dia, Aloysio, parabéns pelo dia de hoje. E estamos aí, né? Agradeço muito o convite. Estamos aí sob a proteção de São João Batista, o dia dele hoje, né? Infelizmente não tem as festas juninas, porque está todo mundo de quarentena, mas São João Batista nos proteja, né? Nos guarde. Ele que foi o precursor de Jesus, ele que anunciou Jesus ao povo, ele que recebeu o maior elogio de Jesus que a pessoa pode receber, né? Como Jesus disse, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém igual a João Batista. Portanto, era um homem de fibra, era um homem de decisão, um homem que não fazia distinção de pessoas, né? Por isso que ele pregava penitência, e ele fazia penitência, por isso que ele foi morto, porque ele pregou contra Herodes, que estava vivendo uma vida irregular, incestuosa, e por isso mesmo que ele acabou sendo morto, né? Mas João Batista é aquele homem de fibra, e Jesus definiu que ele não era uma cana agitada pelo vento. Cana agitada pelo vento é aquela que vai para a direita, vai para a esquerda, de acordo com os gostos. Ele não era assim, ele era um homem de fibra, um homem, portanto, de firmeza de caráter, que dá um grande exemplo para nós, né? Que São João Batista, então, nos proteja, e especialmente agora, né, nesse tempo de pandemia, que nós todos estamos uma cana agitada pelo vento, das notícias que uma hora chega para cá, fala para cá, usa máscara, não usa máscara, vai para a rua, fica em casa, faz não sei o quê. Nós todos somos uma cana agitada pelo vento das notícias. E coitados de nós, né, que ficamos assim nesse desamparo. Mas que Deus não nos desampare e São João Batista nos proteja, que nos dê apoio, não é isso? Então, isso aí. Dom Rifan, bom dia. Parábola muito boa, analogia muito boa, mas é de se esperar, o senhor é um brilhante orador, suas missas são sempre muito elogiadas, capaz de fazer analogias sempre muito pertinentes, e isso que o São João Batista nos ilumine, nos guie. É uma figura das figuras bíblicas do Novo Testamento, sobretudo das mais interessantes, que eu tenho grande admiração, não só por ter nascido num dia dedicado a ele. E como o senhor disse, bem disse, precursor, né, do próprio Cristo, né, primo e precursor dele, e o batizou. Agora, estamos nesse tempo de pandemia, e a questão da fé, da prática religiosa, logicamente que as pessoas tendem a procurar, infelizmente é humano isso, tendem a procurar mais o divino nos momentos de crise, né? Mas ao mesmo tempo é uma contradição, porque é um momento que, por conta do isolamento social, os templos tiveram que ser fechados. Como é que a Igreja Católica vive nessa contradição de ser um momento em que a fé teria que ser mais exercida, ao mesmo tempo, fisicamente, ela tem esse impedimento? Bom dia, mais uma vez. Então, é claro que fechou-se os templos grandes para a missa pública, mas cresceu a igreja doméstica. Em casa, as pessoas estão rezando até mais. E, principalmente, cresceu a transmissão das missas, né, pela internet, pelas redes sociais. Todo mundo está assistindo missa todo dia. Então, todo dia você tem essa possibilidade, né, de ter a missa na sua casa, rezar junto com a família. Ou seja, a igreja doméstica cresceu e se fortaleceu. Então, a pessoa tem que procurar se alentar nesse tempo com a oração, porque isso ajuda a gente, né? Ninguém cair na depressão. Depressão é
Pode ser excesso de passado, excesso de presente, ansiedade pelo futuro, mas a gente tem que colocar na mão de Deus. Jesus já deu aquela receita. Aliás, aquele grande escritor, o Dale Carnegie, aquele livro famoso, né? Como evitar preocupações e começar a viver. Esse livro é fantástico, né? Eu aconselho todo mundo a ler. Ele diz isso, olha, Jesus já deu a receita no Evangelho. Basta a cada dia o seu problema. Não fica trazendo o problema de ontem para hoje, nem o problema de amanhã para hoje. Basta a cada dia o seu problema. Então a gente precisa ver, o problema hoje é esse, olha, pandemia, a gente tem que se preservar, tem que ficar aqueles que podem ficar em casa, tem que ficar em casa, vão sair aqueles que têm que sair para trabalhar, e Deus também, todas as providências que nos ensinam, né? Os médicos, bombeiros, policiais, todo mundo tem que sair. E outros que trabalham na segurança pública e tudo mais. Já os idosos têm que ficar em casa, crianças estão sem aula, mas as escolas estão providenciando, por exemplo, as aulas online ou em casa. Você cresceu em igreja doméstica, você reza, você tem trabalho, enfim. A gente tem que confiar em Deus, breve isso vai passar. É porque nós não tínhamos acostumado, não estávamos acostumados, nós estávamos muito confortáveis, não estávamos acostumados a passar pelos problemas, né? Até o pessoal estava fazendo. Imagine uma pessoa que nasceu no ano 1900. Vamos imaginar, né? Fulano nasceu em 1900. Quando chegou quando ele tinha 14 anos, começou a Primeira Guerra Mundial. Então, já viu, né? Soldados convocados, mulheres ficaram em casa, aquela confusão toda. 14 a 18, né? Primeira Guerra Mundial. Acabou a Primeira Guerra Mundial, começou a gripe espanhola. Aí morreram, não sei quantos milhões. Na Primeira Guerra Mundial morreram, sei lá, 40, 30 milhões de pessoas. Na pandemia da gripe espanhola morreram mais 30, 40 milhões de pessoas. Inclusive o Francisco e a Jacinta, aqueles pastorinhos de Fátima, morreram de gripe espanhola. Bem, o camarada estava com 18 anos apenas, né? Quando ele tinha 30 anos, o nazismo tomou conta da Alemanha. Bom, começou em 38, começou a Segunda Guerra Mundial. O fulano tinha 38 anos. Segunda Guerra Mundial. Aí, até 45, né? 50 milhões de mortos. E assim vai. Quantas viúvas, quanta gente ficou em casa, quanta gente ficou passando fome, aquela desolação toda. Depois veio as outras guerras todas, né? Vietnã, consequências da bomba atômica de Nagasaki e Hiroshima. Enfim, imagine o que essas pessoas não passaram, né? Eu estava conversando com o bispo lá da Amazônia, aquela calamidade dele, falando, eu vivi na Alemanha quando era criança, depois da guerra, a gente passando fome, aquela necessidade toda. Por isso que agora, aqui na Amazônia, eu tiro de letra. Para mim, não faz a menor falta, porque eu já estou acostumado. Então, como nós não estávamos acostumados, é uma coisa que estamos, né? Estava acostumado com a fartura, agora já sabe que tem que se reinventar. Mas nós estávamos conversando antes com o Cláudio, falando o seguinte, todo mundo tem que se reinventar. Eu lembro que meu pai trabalhava em banco. Mas antigamente o banco era máquina de escrever, calculadora de manual, aquela história toda, cálculo na caneta. Quando se inventaram os computadores, houve muito desemprego, mas criou outro tipo de emprego. A pessoa tem que se reinventar. Eu trabalhar agora em informática, etc. E tal. Agora também o mundo tem que se reinventar, né, em tudo. Aqui em Campos, por exemplo, com essa queda dos royalties, como nós estamos falando aí, Campos vai ter que se reinventar. Aliás, há muito tempo está assim. Eu me lembro que eu falei com Rosinha uma vez, olha, isso é um absurdo, Campos, 70% da população viver por conta da prefeitura. Isso não tem cabimento. Onde é que estão as fábricas? Onde é que estão as indústrias? Não tem, então, encostar na prefeitura. Ora, a prefeitura vai ter um baque agora. Vai ter que diminuir a sua folha de pagamento. E esse pessoal tem que se reinventar. Então é preciso trazer indústria, ou então cada um se reinventar, mas ninguém vai ficar só vendendo mariola no sinal de trânsito. Tem que fazer outras coisas. Procurar se reinventar. Essa capacidade inventiva é que vai precisar acontecer. Como já aconteceram nos períodos pós-guerra, nos períodos das grandes pandemias, cada um se reinventar. Nós pedimos que todo mundo pense nisso também, não é? É claro que Deus não abandona a gente. Isso, doenças, problemas, terremotos, dificuldades, maremotos, tsunami no Japão, e o pessoal está lá trabalhando. Então, aqui também, temos que sair da zona de conforto para cada um fazer o que é melhor. Como a igreja também, a Luiz perguntou, a igreja também tem que se reinventar. Teve, né? Quantas lives que a gente está fazendo agora? Eu já fiz não sei quantas, né?
live, programa, Instagram e streaming, tudo isso aí a gente está fazendo. Por quê? É um modo da gente se comunicar com as pessoas. Eu gravo programas, faço lives, para que as pessoas tenham mais comunicação, né, com a igreja, e tem a igreja doméstica, como eu falei, que cresce através das transmissões, do rádio, das redes sociais. Então, acho que todos nós temos que saber tirar do problema, tirar uma solução e confiar em Deus. Agora, confiar em Deus não significa que você não faça a sua parte. Né? Eu sempre falo, tem muita gente que fica falando assim, por que a igreja tem que abrir logo? Mas espera aí, a gente tem que ter prudência também. Mas podia abrir logo, porque a igreja, aí vem os fanáticos, né? A igreja não pode ser fonte de contaminação, porque Deus protege, a gente pode estar lá, Deus vai proteger, vai guardar a gente. Não é assim, né? Olha, por exemplo, o Papa Francisco agora citou o exemplo dos migrantes. Nós somos fugitivos como Jesus. Quando Herodes quis matar o menino Jesus, o que o anjo de Deus mandou falar para São José e Nossa Senhora? Fujam para o Egito. Alguém podia dizer, Papa, que falta de fé é essa? Eu podia ter enfrentado Herodes, ficar ali, cara. Não, fujam para o Egito. Mostra que tem que ter prudência. E depois, quando terminou a quarentena no Egito, ele tinha 7 anos de idade, quando o anjo mandou ele voltar, aí o anjo não falou para São José para onde voltar. Aí São José teve que usar a sua prudência, o seu tino prático. São José raciocinou o seguinte, olha, o filho de Herodes continua reinando na Judéia, então é melhor a gente ir para Galiléia, lá para Nazaré. Portanto, ele usou o tino prático, chama-se isso prudência. É a reta razão de se agir no momento certo, do modo certo. Então, nessa história, não, vamos para a Judéia mesmo, Herodes está lá, mas Deus protege a gente com guerra. Deus não protege quem age com imprudência. É preciso se agir por isso que ele tem que tomar os remédios, por isso que tem que usar máscara, por isso que você tem que fugir das ocasiões, por exemplo, de contato com as pessoas, por isso que os idosos que têm que ficar em casa, porque a gente tem que tomar as providências que Deus colocou para nós. Como é que Deus colocou? Através dos médicos. E a gente tem que ouvir o médico, e na Sagrada Escritura diz lá que tem que ouvir o médico. E o médico, Deus deu inteligência ao médico para nos guiar também. Então, se ele diz, olha, cuidado, essa pandemia é estranha, é diferente, evite o contágio, então a gente tem que usar com prudência. Portanto, a igreja, aliás, eu converso muito com o Marcelo Lessa, ele me diz, olha, a igreja tem sido o exemplo de como se preservar. Não está abrindo as igrejas, está ficando quietinho lá. Então, é um exemplo que a gente está dando também de como a gente se preservar. A igreja católica, né, Delrifan? Hein? A igreja católica romana, né? Então, é claro, a igreja católica. Porque teve gente que não se portou tão bem assim quanto vocês, né? Tem razão. Infelizmente acontece isso também, porque aí eles ficam dizendo que confiam em Deus, aí vão abrir de qualquer maneira, e aí vão ser também uma fonte de propagação, o que não está certo, né? Houve líder cristão no Brasil que falou que a Covid era invenção de Satanás. Isso tem cabimento. Vai para o lado desse fanatismo, né? Que acaba estragando tudo. O auto-intitulado se auto-intitula com o mesmo cargo do senhor, embora em outra denominação, que é o bispo Edir Macedo, né? Sim. Dono da Record e da Igreja Universal, que falou isso, né? Depois até voltou atrás, apagou, mas a Igreja Católica se portou bem, é verdade, mas não foi... Algumas nem tanto, né? O pastor Silas Malafaia também. Agora, por exemplo, o próprio Papa deu exemplo. Aquela missa lá no Vaticano, aquela missa com a Praça de São Pedro vazia, silenciosa, o Papa andando sozinho. Deu exemplo também. Olha, a Itália estava no auge da pandemia, né? Então, acho que isso aí nós estamos fazendo do modo melhor possível para evitar o contágio. Até, eu sempre explico isso. Olha, você que é sadio, você poderia ir à igreja, mas a gente faz isso também em atenção aos outros, aos grupos de risco. Então, você não vai à igreja para assistir uma missa pública, por quê? Em atenção aos idosos, porque a igreja vai ser um grande foco de propagação. Se a gente abrir a igreja, os primeiros a chegar vão ser os idosos, os doentes, todo mundo vai chegar lá. E isso vai servir de propagação. Então, você que é sadio, faça esse sacrifício em atenção aos outros, que não poderão ir, porque senão eles vão se contaminar, vão fazer mal para eles. Então, é até um ato de caridade que a gente faz, se privando de alguma coisa que a gente poderia fazer,
em atenção aos outros, para não servir também de fonte de contágio. É isso. Agora, Dom Rifan, o senhor falou aí que a gente tem que se reinventar, fez um apanhado histórico muito bom do século XX, né, das crises que a pessoa enfrentou ali, que nasceu ali no início do século XX, final do XIX, e é fato, Primeira Guerra Mundial, gripe espanhola, Revolução Russa no meio da Primeira Guerra Mundial, o final dela, gripe espanhola, depois Segunda Guerra Mundial, né, que foi a pior delas, né? Enfim, depois a Guerra Fria, com vários focos explodindo, mas aí mais localizados, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, o próprio golpe militar no Brasil de 64, né? Ditaduras instaladas na América Latina foram frutos dessa Guerra Fria. Agora, o senhor falou também que dessa adaptação, a própria igreja teve que se adaptar, né? Como as pessoas nessas crises todas estiveram. E muito se fala no novo normal, virou uma expressão quase com um lugar comum, né? Como é que o senhor vê esse novo normal e em relação à prática religiosa? Eu só acho que vai haver um novo normal em relação à prática religiosa? Eu acho que sim, vai melhorar, não é? Porque, claro, as igrejas vão começar a abrir, alguns já estão abrindo, né? Com todo o cuidado, requisito possível, as pessoas vão valorizar mais. Quando a gente sente falta, valoriza mais, né? As pessoas vão valorizar mais a missa presencial, vão pensar mais nisso tudo, vão ver que a morte está mais próxima, porque isso pode estar do lado da gente, do vizinho, a gente vai pedir mais a Deus para a gente viver bem, e a morte é para ensinar a vida, né? Viver bem, fazer bem, ajudar o próximo, ter mais caridade, mesmo que você ganhe menos, mas você pode ajudar o outro que está precisando, as pessoas que podem estar precisando em alguma necessidade. Então, essa reinvenção é nesse sentido, reinvenção da caridade, reinvenção da vida religiosa, da oração em casa, isso tudo a gente tem que se reinventar. Então, o novo normal vai ser isso, né? A gente continuar, e as igrejas que estão abrindo, já estão abrindo com bastante, a gente está multiplicando o número de missas, por exemplo, em algum lugar eu já permiti que abrissem, como Bom Jesus, Itapiruna, quando a gente sempre segue as autoridades, né? O prefeito, o Ministério Público, que disser não pode, então pode. Então a gente abre, mas com toda aquela coisa, só 30% da capacidade da igreja, distância de 1,5 metro de uma pessoa para outra, álcool gel na entrada para todo mundo, detetização da igreja, jogar aquele purificador. Então, usando tudo isso, multiplicando o número de missas para que caibam bastante pessoas, e aí funciona bem, não é? Tem funcionado bem e a igreja não fica sendo fonte de contágio, usando todas essas precauções que são recomendadas, né, pelas autoridades. Alguém vai dizer, mas os bancos não têm, lotérica está... Um erro não justifica o outro, né? E um mau exemplo de um lado não quer dizer que a gente vai seguir também. Está errado e vou fazer o quê? Agora, claro que também o prefeito pode tomar conta de tudo. O prefeito, o Ministério Público dá um conselho. Mas se a pessoa não segue, anda na rua de qualquer maneira, se contagia com todo mundo, aí é difícil, falta de educação. Por que em outros países houve até menos contágio, tipo Suécia, essas coisas? Porque o pessoal é mais educado, manda usar máscara, usa máscara. Manda ter cuidado do distanciamento, eles têm cuidado do distanciamento. Não é? Agora, aqui nem todo mundo tem essa educação, seguir o que as pessoas falam. Agora, pior de tudo são as ideologias. Não, eu não vou usar porque isso é político, não sei o quê. Aí piora tudo. Se entrar a veiculação política no meio das coisas, atrapalha, né? Entra o fanatismo e entra também a coisa ideológica, né? O vírus não tem idade, nem cor, nem partido ideológico. O vírus, ele é ele mesmo, né? Fazer o quê? A gente tem que cuidar. Não, o senhor está coberto de razão. Politizar o vírus para a esquerda, para a direita, para o centro, para cima, para baixo, é o pior erro que a gente pode cometer. Né? Agora, o senhor falou assim, das mudanças que a igreja adotou nesse tempo de pandemia. Eu queria saber do senhor se o senhor vê que essa crise possa trazer, nesse tão falado novo normal, alguma mudança na prática da fé religiosa que permaneça após a pandemia? Acho que a oração em casa deve permanecer.
Quem já está rezando mais em casa, passa a rezar também. Faz um oratóriozinho, põe uma imagem de um santo ali para você rezar com a sua família, um tempo de reflexão, de oração. Isso é bom, porque ajuda a gente também a levantar o astral da pessoa, para não ficar totalmente assim, eu vou morrer, não vou... Não, é isso não. Vamos trabalhar, vamos fazer o bem, estamos protegidos, confiar em Deus. E, então, a oração em casa, nesse ponto, cresceu. Quem sabe isso faça parte do novo normal, você rezar mais em casa, não é? Como antigamente, bem antigamente, a pessoa ia à missa, mas depois em casa revia aquele sermão que foi feito, nos tempos de mais calma, né? Revia aquele tempo, vai refletir um pouquinho o que foi falado, conversa com os filhos, a catequese em família, que agora os pais estão sendo obrigados a fazer os exercícios de escola junto com os filhos. Isso ajuda muito também, né? É obrigado a corrigir a matéria, porque as aulas estão sendo dadas em plataformas virtuais, mas também podia rezar com ele, meu filho, vamos ver aqui a catequese, tem que aprender isso, ensinar um pouquinho de história, porque catequese também é história, né? Mostrar para ele. E acho que esse novo normal que ajuda muito é a prática da igreja doméstica. E as pessoas, portanto, crescerem na fé. No tempo de dificuldade, no Evangelho você vê, por que aquele centurião romano, que certamente não tinha fé, ele era pagão, foi atrás de Jesus? Senhor, meu servo está em casa, morrendo, e eu queria que o senhor... Imagine um centurião romano, vai lá pedir a Jesus. E Jesus falou assim, eu vou lá e vou curar. Ele falou aquela palavra que é a mais bonita de todas, né? Que a gente reza na missa. Palavra do centurião romano. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha casa. Mas dizer uma só palavra e o meu servo ficará curado. Então, o ato de fé que ele fez na onipotência de Jesus, mas ele foi por causa de quê? Porque teve a doença em casa. A doença o levou a isso. Como também a história do filho pródigo, né? A história tão bonita do filho pródigo, né? Por que o filho pródigo voltou? Porque ele caiu na miséria. Porque quando ele estava cheio do dinheiro do pai, né? Gastou amigos, pá, bebedeira, tudo bem. Mas depois ele acabou o dinheiro, ele ficou na miséria. Foi lá cuidar dos porcos. E lá no meio dos porcos, passando fome, aí, quantos empregados na casa de meu pai comem pão em abundância e eu aqui nessa miséria? Eu que sou filho lá de casa? Então, a miséria faz refletir. A dificuldade faz refletir. A doença, o perigo. É para a gente voltar para Deus também, pensar que nós não somos onipotentes. Essa pandemia fez o mundo cair de joelhos. O mundo todo, cientistas, todo mundo ficou batendo cabeça sem saber o que fazer. Então, é hora de você levantar o pensamento para Deus, reconhecer a nossa pequenez diante de Deus. O senhor falou aí o ensinamento, o didatismo que tem nos momentos de adversidade. Lembrou o ditado de um filósofo chinês famoso, né, que chama de Confúcio, né, aqui no Brasil, mas é Confúcio. Confúcio. O nome dele era Kung Fu Tzu, né, e a gente chama de Confúcio. Ele dizia o seguinte, e meu pai gostava muito desse ditado e repetia, que a dor faz o homem sábio, que a dor faz o homem pensar, e pensar faz o homem sábio. É isso. É belíssima comparação. Tem a história também de um sábio desses chineses, que uma vez o sábio foi com o secretário, isso é bonita essa história, foi visitar uma casa lá numa chácara e tal, aí ficou visitando o pessoal assim meio pobrezinho e tal. Escuta, vocês vivem de quê? Nós temos uma vaca, né? A vaca fornece leite, nós fazemos o queijo, tomamos o leite, vendemos o leite ali na cidade ali e pronto, vivemos disso. Tá bom. Aí o sábio foi embora. O sábio chegou e falou para o secretário assim, vai lá e mata aquela vaca. O quê? Mas é a única forma. Mata aquela vaca. Bom, aí o secretário obedeceu, foi lá um dia, viu aquela vaca assim andando, foi lá, empurrou a vaca lá no barranco e a vaca morreu. Ele ficou com peso de consciência. Puxa, eu matei aquela vaca. Os royalties, né? A vaca. Matei aquela vaca, e agora? O que eu faço? Bom, muitos anos depois, ele falou assim, eu vou voltar lá por desencargo de consciência. Já passou muitos anos. Ele voltou lá e encontrou uma fazenda florescente, plantações e tudo, hortaliças, hortas, tudo mais. Aí ele viu o pessoal vivendo bem, tinha casa, com piscina, tudo. Ele chegou e perguntou, uma coisa, aqui antigamente não morava o pessoal assim meio pobrezinho, que tinha
Somos nós mesmos. O que aconteceu? Olha, nós tínhamos uma vaca. Infelizmente teve um acidente, né? Teve que matar. Teve um acidente, a vaca morreu, e nós tivemos que nos reinventar. Fomos plantar hortaliça, fomos plantar as coisas, e hoje nós temos isso aí. Então, mata essa vaca. Olha, a vaca são os royalties, então. E morreu a vaca, coitada. Então, vamos trabalhar, vamos fazer outra coisa, vamos nos reinventar. Assim também. Acho que toda dificuldade gera um esforço para melhor. Essa história do sábio aí também é muito interessante, né? Porque às vezes a gente pensa, não, peraí, isso é só desgraça. Não, às vezes da desgraça, como o seu pai falou, né? Você pode, às vezes, tornar-se sábio. Sábio que a dor, ela ensina muita coisa, né? Quanta gente que no hospital é que acabou voltando para Deus, né? Peraí, agora que eu estou vendo que eu não valho nada, que eu posso morrer disso aqui, o que é que adianta orgulho, desprezo dos outros? Não adianta nada, eu tenho que fazer o bem, que isso é que vai contar para Deus. É isso, né? As histórias. Perfeito, Rifan. Começou com esse bloco com uma bela analogia e terminou com outra bela analogia. Vamos para o intervalo, Cláudio. Muito bom, perfeito. São 7h58. Em Campos você ouve a Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, que aliás hoje está nas bancas o jornal impresso. Agora, além dos sábados, também às quartas-feiras, teremos sempre o jornal impresso Folha da Manhã. Voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.